Foi entregue ao Senado no dia 16 a minuta da proposta de emenda à Constituição para a transição de governo. O texto sugere que os valores a serem pagos pelo programa Bolsa Família fiquem de fora do teto de gastos. Durante a COP27, em encontro com a sociedade civil, o presidente eleito mandou recado para o mercado financeiro ao dizer que, abre aspas, não adianta ficar pensando só em dado fiscal, mas em responsabilidade social. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Márcio Postman, professor de Economia da UFABC e da Unicamp. Olá, professor Márcio Postman, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer falar com o senhor. Prazer é meu, saudação especial a vocês e todos que estão nos acompanhando. Professor, muito se falou esta semana do discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, lá na COP27, sobre essa questão envolvendo Bolsa Família, envolvendo as questões sociais. E, de um outro lado, o tal mercado, segundo o que foi ventilado na imprensa, nervoso. Professor, para entender isso com os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, que histeria foi essa, professor, desse tal mercado, com relação à fala do presidente eleito? Bem, eu entendo como um processo novo de adaptação às diretrizes do novo governo que está se constituindo, né? Nós tivemos, vamos lembrar muito rapidamente, imediatamente após o resultado eleitoral, uma espécie de trancaço, lamentações de uma parte dos transportadores nas estradas brasileiras, né? Posteriormente, nós tivemos um movimento, uma espécie de lamúria, choros nos muros de alguns quartéis. E agora estamos tendo essa choradeira do setor financeiro, porque, eu diria, há um aprendizado em relação à governança do passado, que era aquela governança denominada de presidencialismo de coalizão, um presidente que atuava de forma coesionada com o parlamento. Mas isso, de certa maneira, muito subordinado aos ditames econômicos, quando a economia, que é, na realidade, um meio, havia se transformado num fim em si mesmo. Ou seja, se pensa apenas e tão somente num circuito da financiarização, não se olhando as pessoas que precisam de emprego, trabalho, passam fome, não têm moradia. O presidente Lula, entendo, vem fazendo um giro para colocar a política no centro, porque a política é aquela que define para onde queremos ir. O resultado eleitoral apontou um rumo, e esse rumo precisa ser perseguido. E para que isso possa de fato ocorrer, a economia deve voltar a ser um meio que viabilize o que a política determina. Então há essa lamentação, lamuriação, faz parte do jogo democrático, é preciso entender também o lado deles, que é um setor que ganhou sempre muito dinheiro e está prevendo que não vão ter tantos lucros como tiveram, embora lucros vão ter, isso faz parte do jogo, não é? Todos que investem em atividade econômica devem ter um retorno, mas obviamente isso de forma moderada, num sentido maior, que todos precisam ter algum benefício da atividade econômica. Professor, queria retomar contigo a questão da emenda constitucional 95, que é essa que todo mundo fala, do teto de gastos. Ela foi implementada com Temer em 2016 e desde a época eu me recordo muito bem que vários economistas colocavam a questão de que não era possível esse congelamento por 20 anos das questões sociais, era um risco para a sociedade brasileira, e agora a gente vê que, na realidade, passamos por uma pandemia, por um momento de exceção, e que, de fato, foi um problema a emenda, essa emenda constitucional. Nessa última semana, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, já disse que há a possibilidade de que não se tenha mais essa emenda constitucional, se retire da Constituição, mas que sim se faça uma reforma tributária de fato, para que se tenha ali uma regulamentação fiscal de outra forma. Essa é uma boa saída para esse próximo governo que se inicia em 1º de janeiro? Nesta matéria, o Brasil é meio esquisito, porque dificilmente nós identificamos algum país que tenha estabelecido na Constituição limites de gasto, né?
Todos os governos têm regras, evidentemente, do ponto de vista do gasto, da arrecadação, não é? Mas não há necessidade de ter alguma coisa de forma tão drástica como foi tomada, inclusive estabelecendo na Constituição. Entendo, sim, que é fundamental, nesse início de governo, não é? Ter clareza que o teto de gastos estabelecido ainda pelo governo Temer, a própria realidade mostrou que ele não é possível de ser perseguido, né? Tanto é que no governo que agora está se encerrando, ele mesmo executou um gasto de próximo a 800 bilhões de reais acima do limite que havia sido estabelecido por uma emenda constitucional. Então, é algo ridículo que uma emenda constitucional termina não sendo seguida por formas alternativas de viabilizar uma realidade pela qual a legislação está em conformidade. Tendo que é algo que será feito agora ou um pouco mais à frente, dependendo então das tratativas do governo que está em transição, não é, com o parlamento. Mas, de certa maneira, a estrutura de gastos tal como foi estabelecida, eu não vejo viabilidade porque ela foi vencida ou foi derrotada pela própria força da realidade dos governos anteriores. Agora, professor Márcio Postman, no que diz respeito a políticas sociais, sempre que se fala em políticas sociais, e aí nós temos o Bolsa Família, com essa PEC de transição para tirar os gastos do Bolsa Família desse teto, o mercado fica alvoroçado, não entende isso. Por que toda vez que se fala na questão social, Bolsa Família, políticas de inclusão, esse mercado fica tão fora de si, professor? Possivelmente porque perceba que é uma parte do orçamento público que não irá para o rentismo, para o que se chama uma economia financiarizada, uma economia que se volta basicamente para ser um fim em si mesmo, né? É um círculo que não termina atendendo problemas sérios que o país tem. Indicadores apontam, não é, praticamente mais de 33 milhões de pessoas, de brasileiros que passam fome, que não têm o que comer. A quantidade de moradores de rua que não têm onde morar, a quantidade de desempregados, ou seja, tem o lado real do Brasil, que não é esse lado oficial do mercado financeiro e de outros mercados especulativos, não é? Mas gente que quer trabalhar. O país tem mais de 7 trilhões de reais depositados no sistema financeiro, apenas adormecidos, não é? Esperando serem validados pela taxa de juros. Esse dinheiro poderia ser melhor aplicado na atividade econômica, gerando empregos e tendo retornos, lucros, inclusive, gerando impostos. Não é? É disso que nós estamos tratando, de uma atividade que não é para corromper o governo, para utilizar para funções ilegais, pelo contrário, é para alimentar o povo, é para oferecer um horizonte, um futuro de emprego, de renda, algo que está muito bem adequado para uma parcela da população, mas para que a grande maioria ainda está desejosa de ter essa oportunidade. Então, colocar o pobre no orçamento é fundamental para construir um Brasil diferente do que temos hoje. Uhum. O senhor mesmo já colocou que é voltar a política para o centro da discussão e não as finalidades econômicas como o centro do que se faz. E aí, perante a isso, eu te pergunto, professor, entender a questão do social, dos direitos humanos, como investimento e não como gasto, como já disse o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é uma questão importante? Como o senhor avalia? Sem dúvida, o presidente Lula inova nesse sentido ao identificar, não é? Separando o que é custeio do que é investimento. Não é? O custeio, então o que é o custeio? É o gasto com salários, por exemplo, dos funcionários públicos, o gasto com a operação da máquina, aluguéis, automóveis, enfim. Esses gastos de custeios devem ser pagos pela arrecadação existente, feita. Agora, o investimento, ele se autofinancia, porque o investimento significa uma atividade nova que vai gerar emprego, renda e tributação. Então, a separação do orçamento me parece muito importante. Isso é uma construção teórica que vem já dos anos de 1940, de separar o investimento, o orçamento de custeio do orçamento de investimento,
Porque o que acontece, o tema do investimento tem pouco, em geral, defensores. Então, quando você tem uma lei de teto, onde é que você corta? Corta os investimentos, ou seja, que é o nosso diálogo com amanhã. Então, não temos amanhã, só temos o hoje. E, por fim, terminam se reduzindo os gastos sociais. Veja que a lei de tetos estabelecida, ela define o congelamento do gasto operacional, vamos dizer assim. Ele não faz menção ao gasto financeiro. Esse está livre para ser gasto o quanto for de interesse. Então, já começou mal essa lei de tetos. Se é para não gastar, que não gastasse nada, mas deixasse o financeiro livre. Então, as decisões de política econômica são decisões que, de certa maneira, consagram determinados interesses. E o presidente Lula, me parece, quer colocar um equilíbrio nesses interesses, que possa, de certa maneira, se traduzir em benefício do povo mais simples do nosso país. Professor, tem uma frase antiga que falava que a democracia regulava o mercado, mas agora essa pressão louca do mercado, querendo saber a qualquer custo que o presidente eleito anuncia aí o ministro das Finanças, da Economia a qualquer custo, isso inverte a lógica, quer dizer que o mercado é que quer regular a democracia. E mais, professor, queria ouvir também desafios o presidente eleito nessa área econômica, pegando uma economia tão em frangalhos, com milhões de desempregados, questões sociais aí. Queria ouvir sobre essas questões também, professor. Bom, perfeitamente. No quadro da democracia, não é? Os rumos do país são dados pelo voto. Né? Então, quem tem voto, constrói uma maioria que conduz o governo. Infelizmente, no caso brasileiro, nós terminamos, no período mais recente, fazendo uma espécie de subordinação da política aos interesses mais diretos da economia. Então, há um certo mal-estar, nós não podemos deixar de reconhecer, porque se pretende mudar isso, fazer valer o voto, pretender valer aquilo que a Constituição estabelece, o poder emana do povo, de quem votou. E a maioria que votou num candidato que tem um determinado princípio organizador da sua gestão. Então, isso faz parte, eu diria assim, e é um questionamento que se coloca sempre no caso brasileiro, que infelizmente é um país que não tem cultura democrática. Tá certo? A democracia, ela pressupõe, na verdade, a controvérsia e a diferença, faz parte isso. Agora, uma vez vencida, se passa para etapas superiores. Os desafios do governo do presidente Lula serão complexos, né, como foram há 20 anos atrás. Também iniciou um mandato com dificuldades, a inflação estava muito alta no Brasil, nós tínhamos praticamente a ausência de recursos, né? Estávamos diante de um acordo com o FMI. É claro que o Brasil mudou nesses últimos 20 anos, é um país diferente do que era quando o presidente Lula teve sua primeira experiência de governo, mas estamos certos que o presidente colocou a política como centro da definição para onde devemos ir. E as suas falas me parecem irretocáveis, especialmente essas feitas agora no exterior, não é? Que ele, de certa maneira, está costurando um possível novo ciclo de investimento de recursos externos no Brasil, especialmente na temática ambiental, olhando biomas essenciais como o da Amazônia. Então, vejo com bons olhos que nós poderemos responder às nossas dificuldades, atraindo investimentos externos em áreas sensíveis, como a questão do clima, e reorganizando a política para que nós possamos, de alguma forma, deslocar esta massa de dinheiro que está aprisionada no sistema financeiro, sem gerar emprego, de certa maneira improdutiva, para atividades produtivas, né, tentando resolver os problemas chaves do país, que tem, como falávamos, a questão do desempregado, tem mão de obra disponível, né, nós temos aonde aplicar esse dinheiro, porque nos falta de tudo, é um país em construção, falta habitação, saneamento, infraestrutura, são áreas que são rentáveis do ponto de vista econômico. Então, esta equação ela não é resolvida na economia, ela é resolvida na política. E, nesse sentido, estamos diante de uma situação em que o presidente Lula me parece estar na sua maturidade política, tendo clareza o potencial que o Brasil tem e como pode, de certa forma, viabilizar isso do ponto de vista prático. Perfeito, professor. Conversamos com o Marcos Postman, que é economista e professor de economia na UFABC e também na Unicamp.
Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. É sempre um prazer falar com o senhor. Prazer é meu. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho excepcional. Abraço, professor.